Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Continuamos a falar sobre conservas de Matosinhos e sobre esta vida destas pessoas que deram vida e dão vida às conserveiras e às conservas de Matosinhos. Connosco Beatriz, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco, por nos falar também um pouco deste projeto que está inserida e para nos falar um pouco dessa sua vida toda à volta das conservas. Sim. Sei que trabalha na Ramirez, Sim, que é uma grande fábrica, também talvez 49 anos. a maior fábrica portuguesa operada na indústria conserveira, que tem uma panóplia enorme de conservas. Muito. Eu conheci pessoalmente o Sr. Ramírez, que infelizmente já nos deixou, mas que os filhos continuam a sua obra e que tem uma variedade enorme de produtos. Hoje vamos fazer umas empadas, como também se pode chamar, uns pastéis de massa tenra de bacalhau. Mas sei que começou muito nova nesta atividade. Comecei com 12 anos a trabalhar e continuei e trabalhei até o ano que passou, onde eu fui muito feliz. Muito tempo que trabalhei lá, fui muito feliz estes anos todos, porque o trabalhar para nós lá naquela fábrica era como fosse uma diversão. Porque nós víamos as mulheres mais velhas a cantar quando vinham nas caminhonetas e nós víamos aquilo e entendíamos que aquilo se calhar era um divertimento. Eu quando fui para lá pedi a uma senhora para me arranjar um trabalho e ela arranjou-me e quando no outro dia chamou-me: Beatriz, vais para trabalhar para a Ramírez. Eu fui trabalhar para a Ramírez, pensavam sempre que ia encontrar uma super mulher e quando cheguei lá eles olharam para mim e disse: que foi isto, meu Deus? Com 35 quilos, com o tamanho que eu era, mas pronto, gostei muito de trabalhar lá, fiz de tudo, comecei por as latas, fui para as cravadeiras, fui levantadeira, trabalhei no peixe com as outras senhoras, depois fui para o laboratório, muito cedo, e ali fiquei, fazia os testes às latas. E fazia um grande caminho, porque não era daqui de Matosinhos, era de Vila Chá, e nós vinhamos naquelas caminhonetas sem assunto nenhum. Mas pronto, caixa aberta, não é? Caixa aberta e muitas vezes sem a capota. E nós vinhamos ali todas airosas. Era muito divertido e era muito trabalho. Falar em segurança nessa altura também não era. Não existia porque quando havia mais uma trabalho, nós íamos todas uma por cima das outras, umas caíam, mas era sempre tudo muito bem. E depois, pronto, os anos que a gente trabalhou. Mudando, depois agora claro, tudo diferente. Agora temos um autocarro XPTO, não é? É diferente. E pronto, é isso. E não sei, eu gostava muito de andar lá, que agora já, infelizmente, já não ando, mas gostava muito de andar lá. Eu acho que as pessoas, enquanto trabalham, têm sempre aquela coisa de se querem reformar, se querem deixar de trabalhar. Não, mas eu não fui por causa disso. Eu fui porque, infelizmente, tenho uma mãe que já tem 80 anos e ela já estava-me a dar um bocadinho de trabalho e foi por isso mesmo que eu deixei. Porque eu adorava trabalhar na Ramírez. Eu nunca faltei na Ramírez. Eu, com tanto ano, nunca estive com baixa, a não ser por causa dos meus filhos, tinha meus filhos e ia para casa, mas nunca deixei de trabalhar. Também tive sempre saúde para isso. Mas passou por várias fases dentro da fábrica, ou seja... A primeira fase foi dar latas, depois foi andar a dar outro trabalho às senhoras, punha-me nos cantinhos das mesas a tentar enlatar para aprender, depois daí fui para as cravadeiras. Cravadeiras é onde a gente vai a cravar as latas, passa a latinha e depois tem... Sim, e eu fui para aí e eu ia meter a lata para o carrinho. Aquilo é um forno onde... Sim, mas isso é logo do início. No início é aqueles... Antigamente aquele era peixe cozido. Nós novinhas cortávamos a cabeça, depois era para engrelhar e a cozer e depois as senhoras cá em cima é que enlatavam a cozido. Agora é completamente diferente, agora é em cru. Vai à moura, depois da moura vai para aquelas máquinas de cortar, as senhoras estão lá, metem lá... Então antes vinha em cru, vinha fresco, não é? Sim, sim. Ia para a moura, para a salmoura, não é? Sim, nós a juventude, as rapariguinhas mais novas, aquilo nós virávamos os cestos nas mesas e cortávamos a cabeça. E depois aquilo ia para as mouras, as senhoras engrelhavam
as que tinham, assim, era engrelhado e depois ia para cima, para a parte de cima, que era para elas darem os cortes às sardinhas para meter na lata. Depois então tinha uma senhora que levantava, uma senhora várias, levantava o trabalho de cada pessoa, levava para as máquinas e então aí era para a máquina, depois ia para a tampa e eu também passei por essa fase. Passei do levantamento, passei pelas cravadeiras. Mas depois primeiro era cozido e depois é cada enlatado? Sim, antigamente era, mas agora não é assim. Agora vai para a moura, depois tem as máquinas, nós temos máquinas de cortar que corta a cabeça e o rabo, tem uns tapetes grandes, aquilo, elas estão em frente à máquina e estão em frente ao tapete e depois estão assim. Não, e depois elas viram aquilo. Elas viram, vai para uns fornos que nós temos muito grandes, vai para lá, então sai e daí vai diretamente, tem uns viradores, mete-se a capecha e vira e vai para as máquinas. Então aquilo depois coloca o azeite, vai a tampinha e do outro lado já sai tudo prontinho. Depois vai para a esterilização, tem aqueles cestos enormes, vai para a esterilização, que a esterilização é um ponto muito importante, tendo a esterilização, é o peixe fresco, um bom peixe, uma boa cravação, que é o fundamental, e depois tem uma boa esterilização, isso aí é essencial, a conserva, completamente, senão se houver alguma fuga ali, alguma coisa correr mal, é tudo para estragar. Então é isso que a gente fez. Ainda do tempo de haver aquela chave para se rodar. Sim, sou desse tempo. Que partia, não é? Que partiam as latas. Sim, que antigamente era completamente diferente, agora é tudo muito moderno, é mais fácil. É mais moderno, tem que ser mesmo. Andei à procura de ver se encontrava uma lata dessas, até antes de começar o programa, para ver se trazia aqui, até pela graça, mas não encontrei. Mas muitas pessoas ainda se lembram que havia umas chaves. Eu lá no laboratório, eu ainda tenho lá. Uma ranhura e que entrava dentro da lâmina, de uma patilha que se levantava. Levantava-se, enrolava-se e era. Mas a maior parte das vezes aquilo às vezes quebrava a mão. Nós na Ramírez guardávamos essas de uns anos para os outros. Temos lá as latas de 80 e qualquer coisa, tínhamos lá como a conserva ainda se mantinha muito bem. E depois veio, de facto, a abertura fácil que veio ajudar tudo. Pouca gente sabe foi Napoleão Bonaparte que criou um prémio para quem descobrisse uma forma de conservada comida de uma forma que se fosse fácil de transportar. Mas ele morreu antes da descoberta da folha de Flandres, e a folha de Flandres foi a grande revolução nas conservas de peixe e de carne também. E agora é o alumínio. Agora é alumínio, mas a folha de Flandres foi a grande revolução, que era exatamente a primeira das folhas de Flandres, agora estão de alumínio, mas foi a grande revolução. Portanto, devemos ao Bonaparte não lhe devemos nada. Ele tinha um prémio que nunca foi atribuído, porque, entretanto, ele morreu sem ser descoberta Havia conservas, já se faziam-se conservas em potes de vidro, faziam-se conservas em barro, em potes de barro. Os cabeixes são uma forma de conservar, os rojões em pingo são uma forma em banha são uma forma de conservar, o confitado de pata é uma forma de conservar, mas este tipo de conservas em lata foi uma conserva que só depois, mais tarde, quando foi descoberta a folha de Flandres, essa que estava a falar de gravar e da esterilização, é que foi a grande revolução, e isso veio revolucionar completamente a forma como nós hoje entendemos e compramos estas maravilhosas conservas. Vamos fazer então as empanadas ou os pastéis de massa tenra de bacalhau, e para isso vamos usar então a cebola, que vamos para fazer o recheio, não é? E em casa costumo usar conservas a miúdo, faz muitas, mas abre-as só e usa, ou costuma usar de outras formas? Eu não como conserva em casa. Já estás à fartura de as comer? Não, a doutora Fátima obrigava-me muito a provar a conserva, nós tínhamos que provar se tinha sal, se estava bem de sal, se estava salgado, a gente tinha que ver essas coisas, porque se tivesse bastante sal, depois a conserva também não era boa. E eu provava muito. Agora prova o meu filho. Eu também provava muito, mas nunca enjoei a comida. Eu também bem gostava. Aliás, a parte que eu mais gostava de provar é os doces,
E continua a gostar de doces e próprio. Nós agora na Ramis temos novas conservas. Temos salmão, lá, o salmão natural, que também é muito bom. Antigamente não havia nada dessas coisas, agora há muito. Pois agora salmão é um peixe que está muito na moda, não é? E é muito bom, para quem gosta. Para quem gosta, claro. Isso é como sempre. Eu continuo a ser mais tradicional nessas coisas e gosto muito dos peixes da nossa costa. Com exceção do bacalhau, que sou um fã. E que O bacalhau é muito bom. Adoro bacalhau. Mesmo, gosto imenso de bacalhau. Portanto, temos aqui então cebola, pimento verde e tomate. Vamos fazer aqui um refogado, um estrugido. Estas partes todas que sobram, depois nós aproveitamos para fazer um caldo ou para fazer uma sopa, não é? Nada disto se estraga, não é? Mas as conservas permitem sempre fazer grandes pratos de cozinha. Eu sei que a maior parte das pessoas fazem sempre, sobretudo os estudantes. Então, quando vão para estudar para fora, e em Erasmus ou quando vão para as universidades, o que fazem mais é arroz de atum ou massa de atum, não é? Porque é a coisa mais fácil de adquirir. Eu já fiz pataniscas de atum assado. Pronto, mas é isso. Mas há muitas mais coisas para se fazer para além disso tudo. E é pena que as pessoas às vezes não percam um bocadinho de tempo, porque ganhavam qualidade em aproveitar mais, a fazer receitas de conservas, porque A conserva é muito boa. são infindáveis as receitas que se podem fazer com conservas de peixe, que se fazem receitas fabulosas. Vamos juntar também azeitonas, sem caroço, não é? Que é para não partirmos nenhum dente, não é? É o que eu estava a ver. Pois, não convém ter caroço, não é? Para não termos depois uma desagradável surpresa no meio. Acho que vou ficar com essa receita para mim. Pois, a ideia é essa. Para si e para as pessoas que nos estão a ver, podem depois fazer em casa, podem reproduzir estas receitas, que são bem fáceis de fazer e, sobretudo, também fáceis e económicas. Esta podia ser mais saudável se ela depois fosse terminada no forno. Esta nós damos, como questões técnicas, um bocadinho de colorau aqui, ou pimentão doce, como quisermos chamar, um bocadinho de salsa, muito pouco sal, porque conserva já tem sal que chega, mas esta eu tive a provar e até nem é muito demasiado. E vamos então agora deixar aqui estufar bem, sem deixar aquecer demasiado o azeite, ou seja, não deixamos fazer aqueles fundos muito escuros, porque às vezes isso também estraga aqui o azeite, estraga aqui os produtos. Está com bom aspecto. Muito obrigado. E agora vamos juntar o bacalhau. Quando quando lhe apareciam aquelas receitas novas de conserva, porque a fábrica entretanto foi evoluindo e sei que apareciam sempre novas receitas, como falou agora de salmão, como falou, por exemplo, de bacalhau. As pessoas às vezes são sempre muito críticas na mudança, não é? São sempre muito... não gostam muito de coisas novas, não é? Havia muita resistência quando havia uma receita nova, quando havia uma nova conserva? Nunca tivemos esse problema. Nós tivemos as saladinhas, foi lá que se inventou essa receita, fizemos as saladinhas todas e tivemos muita venda. Nunca tivemos problema com essa receita, foi mesmo muito boa. Ainda um dia desta semana mandei vir 6 latas de feijão vermelho,
6 latas de frade, 6 latas de cangron. Eu também compro na Ramires. Não vou comprar a lado nenhum, ando Claro. da Ramires, porque a Ramires é que cheguei onde cheguei hoje, graças à Ramires também, que me ajudou muito. Então também continua a consumir conservas. Estava Eu a dizer há compro pouco para que casa não porque eu tenho um consumia. filho que gosta muito. Meu filho gosta Essas saladas daquele foram gosta uma muito. grande inovação na época, porque, Foi. porque tinham esses componentes todos, ou seja, tinham as leguminosas secas, juntamente com atum, não, se bem me lembro, E foi inventada na nossa fábrica. exatamente. Então juntamos Eu agora assisti a essas coisinhas todas, esses lançamentos e esse sucesso, não é? graças a Deus. Tiveram sempre muita saída, tivemos sempre, correu sempre tudo muito bem. Vamos juntar agora ovo, O vinho, ovo picado. Está a ver com um instante com. Neste caso juntamos aqui, temos aqui 2 latas de conserva, mas que vai dar imensos pastéis. Ou podemos fazer até uma tarte, não é? Neste caso vamos fazer empadas ou pastéis de massa terra, mas podemos. E está pronto, vamos juntar só aqui um bocadinho de farinha para juntar tudo, para que fica mais grossinho. se possa juntar aqui todos os ingredientes e fazer ficar aqui mais uniforme a massa, não é? E agora já está pronto a rechear. É só deixar arrefecer um pouco e ficamos aqui então com o recheio para os pastéis. Vamos agora deixar aqui arrefecer e vamos rechear então os pastéis de massa terra ou as empadas, como lhe quisermos chamar. Beatriz, estamos aqui então agora a rechear aqui os pastéis. Podemos fazê-los no forno, que seria até mais saudável, não é? Mas Sim. neste caso vamos fritá-los, porque Assim aqui vai podemos correr o risco de luz ir abaixo. Mas naquela altura, com 12 anos, já não era permitido trabalhar. Eu penso que mesmo no Estado Novo havia a pessoa a partir dos 14 anos. Era os 14 anos, sim senhor. Era quando vinha cá a fiscalização ia a Ramires, a mestra avisava-nos e nós escondíamos. E eu cheguei-me a esconder dentro de um pipo de piripiri. Era grande, começou Vazio, hoje, não é? claro, não é? Sim, claro, sem E nada. lavado. Não, lavadinho, pronto, para ir para o cliente, e era onde é que a gente se podia esconder. Era aí, noutros sítios qualquer, que houvesse lá. Mas eu lembro-me muito bem que foi a primeira vez foi num pipo, eu estava naquele sítio. E depois aquilo era para esconder aqui e acolá, e escondia-me. E os seus colegas onde é que se escondiam? Escondiam-se como eu, mas ninguém tinha a idade que eu tinha. Eram umas mais velhas e eu, como era a mais pequenina, era a mais nova e a mais pequenina, aquilo foi onde calhou. Mas muitas vezes no armazém escondiam-nos atrás dos lotes, tinha aquelas paletes com a conserva, as caixas da conserva, a gente escondia-se lá até que ele fosse embora. Mas a primeira vez foi mesmo aí nesse sítio. Mas olha, não me fez mal nenhum porque eu estou cá. Pois, mas de facto não é o sítio para Não era aquilo. uma criança estar a trabalhar, não é? Não, mas Mas eu precisava, na altura eu era precisava preciso, naquela. pois. Quer dizer, não era bem que precisasse. Eu não gostava muito de estudar. E depois os meus irmãos estudavam. O meu irmão mais velho andava a estudar. A minha irmã também fez o 6º ano, antigamente era o 6º. E eu era a 4ª classe e ia, porque eu era mais aldeieira, eu gostava mais dessas Mas coisas. quem mais aldeieira? Gostava mais de brincar e essas coisas. E então, uma altura eu pedi a essa senhora para ela me arranjar trabalho e eu fui trabalhar para lá e fui muito feliz.
tínhamos muitas histórias. Correu bem? É, correu bem, pois correu, para mim correu muito bem, graças a Deus. Sempre fui bem acarinhada por todos eles, tanto cá em baixo na produção, como no escritório, como em todo lado, eu sempre fui acarinhada por todos eles. Uma das coisas que sei que tenho saudades é uma das festas de que se As organizavam. festas, o Sr. Ramis dava boas festas, já no tempo do nosso patrão Belinho, nós chamávamos-lhe patrão Belinho, e ele gostava muito de dançar com as meninas novas, não é? Porque ele era muito carinhoso e como gostava muito de nós, ele gostava muito de dançar e dar beijinhos na testa. E eu dizia sempre, eu não quero ir dançar mais. A mestra, vais dançar com o Sr. Ramis, que ele quer dançar contigo. Eu e ele, tu dava-me sempre beijinhos na testa. E eu depois tinha vergonhas, eu não quero dançar mais, mas dançava sempre. Porque ele era um espetáculo, não é? Porque quando ele partiu, nós tivemos muita pena. Foi sempre uma pessoa muito respeitadora, que eu conheci bem. Nós tínhamos uma história de uma senhora que ela era solteira, era mãe solteira, e passava um bocadinho de dificuldades. Ela, quando ia à beira dele e dizia que não tinha leite para os filhos, para as meninas, ela arranjava sempre, de uma maneira ou de outra, a ela ter dinheiro para comprar leite. Essa senhora era muito antiga, ela foi-se embora mesmo com a idade, mas ainda hoje é viva, que eu sei que ela ainda hoje é viva, e ela adorava a Ramires, ela era levantadeira, era uma senhora do azeite, da casa do azeite, também fazia tudo, e ela gostava muito dele, e sempre que falava dele chorava sempre, porque sentia aquele carinho por ele, porque ele era espetacular. E ainda agora, por exemplo, temos o Sr. Ramires, que infelizmente faleceu há pouquinho tempo, e esse aí também deixa cá uma história muito bonita. Sempre foi muito bom. E para mim? Então, vamos aqui fritar aqui os pastéis de massa tenra. E vamos servir isto com uma salada que eu já tenho ali no forno e que vou no forno, disparado, no frigorífico. E que vou agora buscar. E que vou agora buscar aqui. E aqui. Já está bem fresquinha, não é? Sim. Vou colocar aqui. Eu adoro estes garfos, porque estes garfos são daqueles garfos que se usavam antigamente, não é? Eu também tenho. Ainda tem, não é? Tenho garfos e facas. Eu gosto imenso. E vamos então, depois... Isto é uma coisa que me vê que se faz muito rápido também. E que tem sempre um ótimo aspecto. E depois também este sabor do bacalhau misturado com os pimentos, com a cebola, com as azeitonas. Ficam sempre... As azeitonas é um espetáculo. Não gosta? Gosto. Eu não gosto. Eu adoro que quando vou almoçar fora ou jantar fora com as minhas colegas, A primeira coisa que vem para a mesa são as azeitonas. bem, azeitonas e eu sozinha como as azeitonas todas. Faz parte da nossa cultura gastronómica, não é? Pois, mas depois faz mal, não é? Muita azeitona. Se for muitas, não é? Como tudo na vida. Como tudo na vida. Tudo faz mal, depende da quantidade, não é? O Paracelso dizia tudo é veneno, depende da quantidade. E pronto, temos aqui então já a nossa refeição pronta. Já temos um para cada um. Temos um para cada um. Já temos mais. Pois. Está a ver? Ainda cabe mais. Podemos fazer isto no forno, se não for no forno a 200 graus, 10 minutos eles ficam ótimos, porque isto é uma massa muito fininha, coze rápido. Agora vende-se já pronta e por isso com facilidade conseguimos fazer. E Lá, este estava vivo. está vivo. É uns que são assim mais... Gosta de chamar a atenção. Espivitadas, gostam de chamar a atenção, exatamente. E então
Vamos aqui agora, vou só deixá-los escorrer bem. E Está com bom estão aspecto. prontos a servir. Já está com Estaladizes, vontade de crocantes, comer. não é? Mas Beatriz, foi um prazer enorme falar consigo. Igualmente. Ouvi essas histórias. E Também gostei de vir cá. ainda bem que estamos em tempo em que as crianças podem ser crianças, não precisam de começar a trabalhar tão cedo. É uma verdade. Eu sei que os seus tempos foram bons, têm boas recordações, mas não podemos esquecer que Eram difíceis. eram tempos difíceis e que não é normal Pois não. começar-se a trabalhar. Antigamente recebíamos 2.500, era aquela moedinha pequenina que era o 2.500 que diziam, que era aquela. 25 e nós sessões? ficávamos tão contentes por receber aquele dinheirinho, éramos tão felizes. Agora, e dava para tudo e mais alguma coisa, agora não dá para nada. Mas pronto. E então temos aqui a nossa sugestão de uns pastéis de massa tenra com recheados com bacalhau, com conserva de bacalhau, que espero que seja do vosso agrado e do agrado da Beatriz, obviamente. Claro que vou provar. Beatriz, muito obrigado pelo seu Igualmente. testemunho, Gostei muito de estar consigo. seu testemunho de vida, pela sua vida e por nos ter dado esta conversa tão agradável. Muito aqui obrigada. neste Também programa. gostei muito de o conhecer, foi um prazer estar aqui com vocês. A honra foi toda minha. Tá, obrigada. E nós, até à próxima, se Deus quiser. Pronto.